Bom, quem ficou com alguma dúvida com relação aos descritores? Ninguém? Todo mundo encontrou? Quem aqui tipo, teve que fazer a troca de algum descritor? Todo mundo já tinha o descritor correto? Os termos-chave de vocês não estavam com a mesma palavra do título? Estava tudo certo já? Bia? A Bia sumiu, né? Fernanda? Qual delas? A minha, Fernanda. Ah, então. Professora, eu vou ter que sair, que deu problema no meu áudio. Vou ter que sair e entrar de novo. Beleza, tá aberta a sala, tá? A porta tá aberta, tá, Débora? Fica à vontade. Fala, Fernanda. Então, eu já tinha baixado muito artigo em relação ao tema. Certo. Então, eu nem acabei entrando, porque eu tenho bastante. Ah, tá. Mas assim, nas suas palavras-chave, não tem nenhum termo que está no seu título? Eu acho que não. Porque não pode ser igual, tá? Sim, mas eu acredito que não. Então tá. Porque aí depois, antes de eu mandar o pré-projeto lá para Rita, eu arrumei. Ah, tá. Não, beleza. Então vamos lá. Eu ainda não corrigi, viu? Nós temos data para entregar. Vou cumprir a data, mas ainda não corrigi, beleza? Bom, então vamos falar um pouco agora do quarto item do TCC, que é o referencial teórico, ou fundamentação teórica. Vocês só não podem confundir referencial teórico com referências bibliográficas, porque as referências são os autores que vocês usaram para citar no trabalho, mas cujo a obra, o artigo, se encontra no final, tá? Referências está lá no final do TCC. Referencial teórico faz parte do desenvolvimento do TCC e está ali no corpo do texto, beleza? É um item obrigatório, não tem como a gente falar, deixa o referencial teórico para lá. O objetivo é fundamentar o TCC. Por exemplo, é vocês buscarem formas de não falar bobagem. Então, vocês vão escrever ali sobre o assunto de vocês. Definições, prevalências. É importante, assim, que vocês tenham uma ordem, tá? Na hora de apresentar esse referencial teórico. Então, eu sugiro, assim, que quando vocês começarem a falar de prevalência, que é importante, né, falar da prevalência né, não sei se quem vai falar de transtorno alimentar. Eu queria saber como que é a prevalência de transtorno alimentar no Brasil e no mundo. Então, o que é importante? Começar do maior para o menor, tá? Então, por exemplo, é importante falar lá, quando falar de prevalência, como é que está a obesidade? Um exemplo, no mundo, no Brasil, no estado do Paraná, né? Então, Apucarana, ou se não tem Apucarana, se isso existe nas macro-regiões, né, do Paraná. Então, é importante esses dados, tá? Me dê exemplos, professora, o meu, será que é importante falar de prevalência? O meu, vocês me perguntem, gente, porque eu não sei o tema de todo mundo de cor. Reunir, analisar e discutir informações já publicadas. É quando vocês vão pegar as informações, ver aquilo que é coerente com o tema e trazer para o TCC. De que forma? Vocês podem falar exatamente como o autor falou? Pode. Desde que vocês coloquem o nome do autor lá e o ano. Se vocês colocarem alguma frase de um autor e não referenciar, é plágio,
tá? Então, tomem cuidado com isso. E hoje a gente nem precisa mais de programas de plágio, né, para ver percentual de plágio. A gente basta copiar e colar o TCC de vocês lá no Google que vai aparecer, né, as partes iguais, né, que estão lá. Então, é importante que vocês até podem falar como o autor disse, mas tem que ter o sobrenome e o ano de publicação. Todos os parágrafos do referencial teórico devem ser referenciados, todos. Não existe nenhum que não tenha que ter referência, porque o referencial teórico é a sua referência, é a sua fundamentação. Você está falando aquilo baseado em alguém, não é o seu estudo, não é o que você encontrou na sua pesquisa, é o que o autor está dizendo. Então, por mais que você fale também com as suas palavras, você está falando baseado em alguém, por isso de ser referenciado. Então, exige uma busca muito cuidadosa na literatura, porque a fundamentação teórica não é uma coisa que vocês têm que... eu vou escrever 20 páginas, porque tem que ter 20 páginas. Não, eu vou escrever 25, porque eu quero um TCC bem completo. Eu quero escrever 50 páginas só de fundamentação teórica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A quantidade, ela não importa quando existe qualidade. Então, assim, você pode fazer um ótimo TCC e ele ser um TCC pequeno. Agora, você pode fazer um TCC de 200 páginas, ser um TCC fútil e um pé no saco para ler, tá? Com perdão da minha expressão, mas é. Então, não fiquem presos. Eu me lembro que todo ano tinha essas perguntas. Professora, quantas páginas eu faço de fundamentação teórica? Quantas páginas? Gente, depende, tem assuntos que vai dar uma quantidade maior de referencial teórico, vai ter assuntos que vão dar um referencial menor, revisão bibliográfica acaba tendo um referencial um pouco maior, um estudo de campo, como os resultados são muito mais... a gente tem muito mais resultados no estudo de campo, então cabe um referencial teórico um pouco menor. Então, isso tudo, não existe uma regra desde que vocês falem o que precisa ser dito, tá? Escrevam o que precisa ser escrito. Pesquisar obras de caráter geral, que indicam fontes mais específicas, listar os autores que falem sobre o assunto do seu trabalho, são estratégias de busca. Lembra que eu falei para vocês? Busquem autores, referências no assunto que vocês estão estudando. Porque aí vocês têm confiança, né? Esse cara é bom nisso. Agora, um cara lá que nunca foi citado, quando você procura ele não tem nenhum... ele nem aparece nas bases de dados indexadas, né? Científicas, aliás. Então, esses aí não dá para a gente pôr muita confiança, não. Observar as referências utilizadas na elaboração do texto que está lendo. Por exemplo, aquele artigo que você achou muito interessante, que é um artigo original, ou que é um artigo de revisão muito legal, que fale coisas que você está querendo saber. Olhem os autores que tem nesse artigo e busque por eles. Lá vocês já vão ver o nome do artigo ou o nome do livro desse autor e já vai ver se cabe no tema de vocês. Então, busquem daí por aqueles artigos que aquele artigo que você está lendo está citando. Né? Isso ajuda na busca de novos materiais. Consultar o maior número de obras relativas ao assunto. Quanto mais você lê, melhor vai ser, mais enriquecedor para você, melhor vai sair seu TCC. Para fazer o referencial teórico, então, precisa selecionar as obras e textos, separar os textos em indispensáveis e complementares e os dispensáveis. Tem textos que vocês vão fazendo pastinha no computador assim, indispensável e complementar. Aqui que é dispensável, mas você achou legal para outra situação, você pode até guardar, senão você nem guarda ele. Mas aqueles indispensáveis, mantenham eles numa pasta.
Você também pode separar, assim, tipo, os artigos e livros que vocês vão usar na fundamentação e os que vocês vão deixar para discussão. Eu sugiro o seguinte, quando se trata de definições, fisiopatogenia, fisiologia, como que tal coisa acontece, falar de uma política pública, de uma resolução da Anvisa, uma legislação tal, isso é importante estar na fundamentação. Agora, o que aquele trabalho encontrou sobre o transtorno alimentar é importante deixar lá para os resultados, na hora de vocês discutirem. O que o trabalho está dizendo sobre recomendação de ômega 3, se o seu objetivo é ver essa recomendação, deixa para os resultados, né? Então, vocês têm que ter esse discernimento. Partes de resultados cabem muito mais na discussão dos resultados de vocês. Definições não cabem em resultados. Tem muito resultado que chega na hora que eu vou ler, tem uma cara de fundamentação, né? Então, não dá. Fundamentação é uma coisa, resultados de discussões são outros. Deixa eu só anotar uma coisa que eu lembrei, que eu não posso deixar de falar antes de terminar a aula. Professora, Oi, o meu caso, só que o meu é sobre a palavra-chave. pode falar. O meu é sobre transtorno do espectro autista. Só que, assim, não tem como eu não pôr autismo no título e não pôr na palavra-chave. O que eu vou fazer? Por que você não coloca transtorno do espectro autista no título e autismo no termo-chave? Daí eu posso? Pode, isso pode. Não pode ser transtorno do espectro autista. Por exemplo, qual é o descritor desse transtorno? É transtorno do espectro autista ou é autismo? O que você encontrou como descritor? Autismo. Então, você deixa o autismo na termo-chave e transtorno do espectro autista no título. Tá. Obrigada. Imagina. Alguém mais? Também é legal, pessoal, quando vocês fizeram metodologia, com certeza foi dito para vocês assim, vocês vão fazer um fichamento de um livro, de um artigo. Vocês chegaram a fazer isso ou não? Quem que dá a metodologia para vocês? Foi a Ana Paula. Ana Paula Fogagnoli? Ixi, foi no primeiro ano, nem... Não lembro o sobrenome dela. Foi essa mesmo. Eu não lembro, eu não sei, porque eu não participei da aula, mas geralmente na aula de metodologia, a gente ouve falar em fichamento. O que seria o fichamento? É quando você pega ficha, uma folha, não precisa ser exatamente uma ficha, e vocês colocam o título e as partes importantes daquele artigo, e vocês vão montando um arquivo, né? Porque daí, quando vocês querem buscar aquele artigo, vocês já vão encontrar lá aquilo que te interessou já um dia. Mas hoje a gente acaba não usando esse tipo de fichamento manuscrito porque existe o computador. Então, vocês podem fazer uma forma de fichamento ou pegar aquele resumo, aquele artigo, grifar as partes que vocês acham interessantes e salvar numa pasta como indispensável, discussão, indispensável, fundamentação. E sempre cuidar, assim, para que vocês não repitam, né, o mesmo autor sempre. Eu também vejo assim, ó, um artigo estar citado na introdução, o mesmo artigo está citado na fundamentação e o mesmo está lá no resultado. Quer dizer, é praticamente um plágio, né? Porque você usou o artigo da mesma pessoa, em 3 momentos do TCC. Então, evitem fazer isso daí. Evitem, no referencial teórico, falar sempre, tipo assim, vocês têm 6 autores que são bambambam no assunto. Tudo bem. Cuidado, porque senão você só fica em volta deles. Então, a gente encontra o Gomes em todas as páginas da fundamentação, encontra o Lima em todas as páginas. Então, isso também
não é um TCC de qualidade, tá? Cuidado com esse tipo de mau uso de artigos. Exemplos de textos que são dispensáveis, pontos de vista repetidos. Por exemplo, você pegou um artigo lá que diz que o transtorno do espectro autista leva a comportamentos alimentares muito seletivos. Aí você pegou um outro artigo que fala isso também. Aí você pegou um outro artigo, né? O Andrade, o Gomes e o Lima, os três estão falando que o autismo tem seletividade alimentar. Você não precisa falar 3 vezes isso. Escolha o artigo mais atual, né? Ou vocês podem até colocar o transtorno do espectro autista um dos sintomas, né? É a seletividade alimentar. Entre parênteses, os 3 artigos. Mas vocês não precisaram falar 3 vezes isso, tá? Então, quando vocês veem... outra coisa, em termos de resultados e discussões. Tem um artigo que mostrou que na escola tem 20% de obesidade. Aí o artigo lá de Recife também mostrou que também tem 19% de obesidade. E um artigo lá de Cuiabá também mostrou que 18% da escola tem prevalência de obesidade. Vocês não vão colocar lá nos resultados de discussões assim. Gomes, num artigo em Recife, falou que 20% da escola é obesa. Andrade também falou que 19% é obeso. E fulano também falou que 18%. Resumindo, gente, Ciclano, Beltrano e fulano de tal encontraram 20% de prevalência de obesidade nos seus estudos. E aí, coloca lá, coloca a hora que falar fulano, ciclano, beltrano, o ano na frente, tá? Mas assim, vocês não precisaram ficar falando, fulano diz que é 19, ciclano diz que é 18. Gente, teoricamente, é um valor muito próximo. Então, na hora de falar as coisas, ou vocês escolham um. Vocês estão vendo que a maioria encontrou 20%? Pode até colocar, vários estudos mostraram resultados próximos de 20%. Só que vocês vão colocar vários estudos entre parênteses lá no final do parágrafo. Vários estudos. Porque quando vocês falam vários estudos e coloca lá Andrade 2001, não é vários estudos, é um estudo só, o de Andrade. Certo? Vocês estão conseguindo me entender? Amanda, Alan, o que você está com a cabecinha baixa assim? Você está vendo o quê? Eu não enxergo, Alan. Acho que eu enxergo. Tem certeza? Cadê? Tá. Vocês estão entendendo, Alan? Amanda? Uhum. Sim. Tá. O Alan, bem que ele falou mesmo, você viu que ele colocou lá de mim, né? Que eu fico lá pedindo para vocês falar. E é verdade, enquanto eu ficava brava com a fala de vocês antes, agora vocês não falam mais. Aqueles textos que também não se encaixam no enfoque do trabalho, claro, vocês já vão ter até excluído eles, né? Não tem por que estar ali. São necessárias muitas leituras, assim, eu não sei o que eu vou fazer agora, sentar na cama e fuçar no celular. Já busca lá, busca mais alguma leitura sobre aquilo. E aí, quando vocês estão paramentados de artigos e livros, munidos, né, de informação, aí vocês vão já conseguir escrever um pouco melhor. Não adianta falar para vocês que vocês vão escrever sem ter lido nada. Vocês podem até falar, isso é fala de professor que a gente tem que ler. Infelizmente, é fala de professor, mas o aluno que leu, ele senta e escreve com mais facilidade, tem menos erros do que aquele aluno que não leu, tá? Que leu muito pouco. Quem pergunta? Amanda. Fala, Amanda.
É que eu estava anotando aqui também, aí você falou assim para pôr os autores e os anos, só que daí nas referências aí põe as referências dos três, vamos supor, dos três autores. Por exemplo, assim, ó, o transtorno do espectro autista, um dos sintomas do TEA é a seletividade alimentar. E você encontrou essa fala por 3 autores. Aí, Sim. então, você falou isso, abre parênteses. Andrade, 2018, Gomes, 2015 e Lima, 2020. Tá? Sim. Você colocou Aí esses lá nas minhas 3. Lá nas referências tem que estar o Andrade, o Gomes e o Lima. Em ordem alfabética lá. Por quê? Dos Cada 3 artigos. é um artigo. Ah, tá. Tá bom? Quem mais quer perguntar? E eu acho que eu interrompi. Tá. Eu vou pular um item que daqui a pouco eu volto nele. Todos os parágrafos devem estar referenciados, como eu já disse. O trabalho deve seguir uma lógica de raciocínio. Então, por exemplo, vocês vão começar falando de algo muito geral no referencial teórico, e daí vocês vão afunilando até chegar no assunto que fale do resultado que vocês acham que vão encontrar, tá? Os parágrafos devem se complementar entre si. Eu vejo assim, gente, a gente chama isso de colcha de retalhos. Sabe aquele TCC que vocês leem? E aí o primeiro parágrafo fala assim, que o pão doce, ele é rico em açúcar, ele tem uma massa macia, e ele é bonito, e ele cresce bem. Aí no próximo parágrafo já começa assim, a esfirra é linda, é gostosa, tem de carne de frango. Aí depois você já começa assim, a macarronada pode ser feita de 2 formas. Isso se chama colcha de retalhos. Cada parágrafo traz um assunto que, embora todos falem de alimento, nenhum se casa entre si. Isso é um referencial teórico ruim. Quando vocês falam de um tema de forma jogada. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer diferente. O pão branco é gostoso, quando ele é adoçado com açúcar, ele é mais ainda, quando põe coco em cima, então melhor. Porém, a esfirra é salgada, é assada não sei de que forma, mas é também gostosa. Já o macarrão não tem nada a ver, porque ele não é assado. Olha só, você consegue falar de 3 coisas do mesmo tema, sendo diferentes, mas interligadas. Quando eu ligo um parágrafo com o outro, através das conjunções, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu preciso montar um texto onde um parágrafo já vai começar o assunto que vai ser do outro parágrafo. Não é uma coisa, eu começo a falar que o lápis é azul e, de repente, o estojo é do unicórnio. Né? Eu quero o lápis é azul e ele cabe no estojo. O estojo é do unicórnio, porque a criança gosta de unicórnio, que passa na televisão. Hoje, a televisão tem uma grande influência na vida das crianças. A coisa tem que casar. Não é assim, o lápis é azul, o estojo é do unicórnio, a televisão é quadrada. Né? A gente tem que saber falar e montar um texto onde os parágrafos se encaixem, tá? Mesmo que vocês estão falando de diferentes autores. Por isso que eu digo, quem lê mais se dá bem melhor na escrita. Quem são as pessoas que escrevem bem? As que leem. Jornalista escreve muito bem, eles leem, eles gostam de ler, senão eles não seriam jornalistas, né? Reparem para vocês verem, quem escreve livro provavelmente leu muito para escrever um livro. Ninguém sai escrevendo assim se não leu, certo? Então, a gente precisa ler. Ler. O parágrafo, então, deve se complementar entre si, não fazer revisão um elenco de citações diretas, como a colcha de retalhos, que eu já falei. Quando a gente fala exatamente como autor,
Então, a gente não usa conjunções, porque a gente está copiando a frase dele, fica meio igual coxa de retalho, sabe? Porque quando eu coloco alguma conjunção, eu estou colocando a minha fala, né? Mas é só no sentido da conjunção, eu não estou definindo nada por mim mesmo. Então, quando eu uso só a fala do autor, o texto fica mais chato de ser lido e pobre, teoricamente pobre, tá? No sentido de cultural. O TCC não é uma escrita coloquial, né? A gente não pode escrever que moiou lá, nem que a gente está lá chorando no fundo da data, nem que meu Senhor e meu Deus, né? A gente não é essa linguagem, é uma linguagem culta, né? Então, uma das coisas que a gente tem, graças a Deus, na língua portuguesa, né, e até no inglês mesmo a gente tem, são as conjunções. Não são fáceis de se gravar, mas não tem outra forma de saber essas conjunções se a gente não decorar. Porque a conjunção não é algo que você define, é algo que você aprende e ponto, né? As conjunções são palavras que a gente usa para unir ideias, unir orações, né? Na língua portuguesa, a gente tem uma frase, a gente tem uma oração, né? Então, quando eu quero unir essas duas frases, eu uso uma conjunção que, se eu falar assim, aquela menina é bonita, e o que vem depois é alguma coisa, um defeito, vamos pensar. Ela é bonita, mas ela é desatenta. O mas é uma conjunção, que eu já estou entendendo. Quando eu uso mas, ela é bonita, mas o que vem depois vai falar o contrário. Quando eu uso porém, é a mesma coisa. Aquela menina é inteligente, porém não se valoriza, porém não estuda. Ela é inteligente, mas não estuda, né? Então, o porém também é uma conjunção. Eu estou ligando duas orações. Só que quando eu uso mas, porém, contudo, todavia, são conjunções para me mostrar contrários. Eu vou encerrar aqui, pessoal, porque já vai terminar, tá? O tempo. E vai interromper minha fala. Então, já vamos começar a reingressar.